Olá, meu nome é Lucas Vidal e eu vou falar sobre síndrome de burnout. Eu fui convidado para palestrar sobre essa síndrome dentro do tema Coach Health Motivacional. E para começar, eu acho importante trazer inicialmente algumas perguntas para fazermos juntos. Bom, primeiro, como você está se sentindo? Você tem sentido cansaço excessivo? Como está a sua relação com o trabalho? Você sente realização após um dia de trabalho? Como está a sua relação com seu chefe imediato? Quem é você enquanto trabalha? Essas perguntas são importantes para trazer consciência sobre como está a sua relação com o trabalho. Por que isso? Porque, como eu mostrarei mais à frente, a síndrome de burnout ela tem muito a ver com o trabalho. E para profissionais da enfermagem é muito importante ter muito claro isso, dessa síndrome, da existência dela e também dessa relação. E para isso, ter consciência de como anda a sua relação com o trabalho é fundamental. Então, dedica um tempo para responder essas perguntas, para ver como você tem sentido, o cansaço que tem sentido, como é a relação com a sua chefia, com os colegas de trabalho e quem você é enquanto está trabalhando. Que profissional você é, que pessoa você é, qual é a sua versão que está ali quando você está trabalhando. Bom, sobre o burnout, trago que antes da gente começar a realmente falar sobre ele especificamente, vamos falar aqui um pouco sobre algumas notícias que foram divulgadas. Eu trouxe duas notícias, uma da época da pandemia, 2020, e uma agora do final do ano passado. Bom, nessa época da pandemia, foi feita uma pesquisa e que mostrou que o burnout estava atingindo 83% dos profissionais da saúde, que estavam ali na linha de frente. E óbvio que aqui não são só enfermeiros, mas médicos, técnicos de enfermagem e, obviamente, enfermeiros também. E essa outra pesquisa, esse outro estudo mais recente, apontou o quê? Que 66% dos enfermeiros têm índices ou indicadores de burnout. Ou seja, tem um índice alto, uma indicação de que pode ser que tenha burnout. E é um número alarmante. É um número que traz uma preocupação muito grande. Por isso que é tão importante para profissionais, estudantes de enfermagem entenderem bem o que é essa síndrome e se prepararem para ela. Ou melhor, se prepararem para evitá-la. E caso a tenham, claro, para superá-la. Síndrome de burnout, ela vem do termo inglês, a palavra burnout vem do termo inglês to burn out, que quer dizer o quê? Queimar por completo, consumir-se. E é uma síndrome reconhecida internacionalmente, tem um CID próprio, e ela é causada pelo estresse crônico no trabalho. Ou seja, quando vem essa palavra crônico, quer dizer o quê? Com constância. É o que acontece com recorrência. Então, não é um estresse pontual, é um estresse crônico. E ela é caracterizada por fadiga constante, redução da eficiência profissional, negativismo ou cinismo relacionado ao trabalho, despersonalização. Então essas são algumas características, tá? Não são todas, mas são algumas, as principais que são notadas em uma pessoa que está acometida dessa síndrome. Aqui eu trouxe as principais causas, também é um rol que não é exclusivo, né? Não são somente essas causas, e também não quer dizer que tem que ter todas essas causas para gerar um burnout, mas que essas são as principais que costumam estar por trás de uma síndrome de burnout. Sobrecarga de trabalho, assédio moral e ou sexual, os plantões excessivos, falta de recursos, conflitos interpessoais, falta de reconhecimento e apoio. Essas são as principais causas que, isoladamente ou em conjunto, podem gerar a síndrome de burnout numa pessoa. E é muito importante entender que elas não são necessariamente de forma pontual, e sim de forma crônica, de forma que acontece com frequência. Obviamente, algumas delas, um simples episódio, ou simples não é a melhor palavra, um único episódio é capaz de gerar o burnout. Como no caso, por exemplo, um assédio sexual, um assédio moral, dependendo da gravidade, pode um simples evento gerar sim o burnout, ser a causa principal. Mas em regra é um acúmulo de coisas. Em regra são dois ou três desses que se intercalam. Então, e muito, em regra, a maior parte é relacionada com sobrecarga de trabalho. Seja por falta de pessoas, então acaba uma pessoa fazendo trabalho de duas ou três, seja por falta de pessoas no sentido de escala, então a pessoa acaba trabalhando por mais horas que deveria porque não tem gente para substituí-la, é, seja pela organização da pessoa mesmo, escolheu trabalhar muito mais do que aguentava.
E assim, além disso, a relação com o trabalho envolvendo sempre outras pessoas. Tanto que, dentre as carreiras que têm maiores síndrome, maior percentual de síndrome de burnout, são justamente aquelas que lidam com pessoas e situações de estresse, como enfermeiros, médicos, é, pessoas em geral da área hospitalar, profissionais policiais, bombeiros. Então, geralmente são pessoas que lidam com esse momento de dor, com o momento de vida e morte, com o momento de violência, ou com pessoas que passaram por situações dessa recentemente. Então, acaba que o contato humano ali é bem exacerbado, é bem forte, é bem intenso, em vários momentos, claro. E não que seja sempre, mas em vários momentos. E isso mexe com a gente, como ser humano. Então é muito importante ficar atento a essas causas, pois a própria profissão em si já expõe um pouco além disso, né? Já expõe um pouco a mais que a maior parte das outras profissões. Então, quando tem esse contato intenso humano, com a vulnerabilidade humana ali na sua essência, é muito importante ficar atento, para não permitir que outras causas dessas se somem, sabe? Ao que já é tendente a acontecer. Bom, que sinais são importantes ser observados para perceber se a pessoa está encaminhando para uma síndrome de burnout ou não? Como eu disse também, são sinais exemplificativos, tá? Não são todos, tem outros sinais também, mas esses são os mais comuns. Exaustão física e mental. E aqui não é exaustão pontual, não é aquela situação de que você trabalhou muito num plantão de 12, 24 horas e pronto, estou exausto, pronto, estou com síndrome. Não, é algo com recorrência, é algo que mesmo após o descanso, a pessoa descansou consideravelmente e ainda assim sente a exaustão, seja física ou mental. A irritabilidade, ou distanciamento emocional, ou os dois juntos. A irritabilidade é o quê? É o excesso de pequenas raivas ou grandes raivas, mas fica irritado muito fácil. Então acontece situações que normalmente não irritaria a pessoa, passa a agir com irritação, passa a agir de forma reativa, fica com raiva muito fácil. Distanciamento emocional, aí já é aquele lado da frieza, da indiferença. É conseguir atravessar uma pessoa, se for necessário, sem sentir nada. É, quando o burnout ataca, a pessoa pode ir por esse caminho também. Não só no sentido do cansaço extremo, mas no sentido de indiferença. E que para a profissão de enfermagem isso é extremamente perigoso. Tem que ter algum nível de distanciamento emocional, mas pequeno. Porque como está lidando com humanos, tem que ter envolvimento emocional. Tem que haver um contato humano ali. Mas, se for um contato também muito forte, pode gerar um sofrimento muito grande. Então, vamos supor, perdeu um paciente, veio a óbito. É normal, é humano sentir algo ali. Mas se sentir muito, um vínculo muito forte, pode gerar um sofrimento demasiado e que isso às vezes vai acontecer com muita frequência. Então é importante algum nível de distanciamento emocional, mas pouco. Não dá para ser também uma pessoa indiferente, porque está lidando com humanos e tem que tratar com a humanidade e a emoção faz parte da humanidade. Diminuição do desempenho. Aqui é a mesma coisa. Se você passou por uma situação de cansaço, está passando por uma situação pessoal, estou passando por um luto, perdeu alguém, algum parente, está passando por uma situação de doença, é normal ter uma diminuição do desempenho. Agora, se é algo que não tem nenhuma causa aparente, nenhuma causa razoável ou justificável, assim, perceptível fácil. Não tem nenhuma causa assim que, poxa, isso justifica claramente essa perda de desempenho. E a pessoa diminui o desempenho de uma forma drástica, uma forma grandiosa, e isso por dias, é algo para ficar atento. Pode ser outra coisa, né? Pode ser uma depressão, pode ser uma outra doença, mas pode ser a síndrome de burnout. Problema de saúde física. E aqui de várias ordens: insônia, dores musculares, problemas gastrointestinais, prisão de ventre, ao contrário também, excesso de diarreias. Bom, tem vários sintomas físicos que podem ser sinal de burnout. Às vezes a pessoa não percebe uma exaustão física muito grande, mas está o tempo todo constipada, tem insônia, não é uma situação que ela está passando assim, está com uma dívida muito grande e está tendo insônia. Não, não tem nenhum motivo muito forte assim, muito claro que ligue a essa insônia, mas está tendo uma insônia frequente, uma dificuldade de dormir, tensão muscular, sabe, que o pescoço tenso, musculatura do pescoço, ombro, como eu falei, problemas gastrointestinais são muito comuns. Então é importante observar tudo isso, ver o que realmente tem uma causa imediata e óbvio, como
comi uma comida estragada, uma comida não tão boa, uma comida com muita gordura, aí tive problema intestinal. Ok, uma causa e um efeito. Agora não, estou me alimentando razoavelmente bem, ou então estou me alimentando da mesma forma que sempre me alimentei, mas estou tendo um monte de problema agora que não tinha antes. Uma das causas pode ser a síndrome de burnout. Então é importante considerá-la. E lembrando, esses sinais são apenas indícios. Ao que pode vir vários deles, podem vir vários deles juntos, pode não vir nenhum. Então, nenhum desses que estão aqui, né? Tem outros, mas esses aqui são os mais comuns. Que geralmente uma pessoa que tem síndrome de burnout tem pelo menos um ou dois desses. Sabendo os sinais, sabendo as causas, o que fazer para prevenir, que seria o ideal, né? Ou para superar, caso você esteja cometido essa síndrome. Bom, são 3 pontos que eu elenquei aqui que eu acho fundamentais. Primeiro, cuidados com a saúde física e mental. Segundo, construção de resiliência emocional. E o terceiro, gerenciamento de estresse no ambiente de trabalho. Lembrando que burnout, né, associado ao trabalho, é uma doença associada a coisas que ocorrem no trabalho e adoece a pessoa. Então é importante olhar essas coisas aqui com foco no trabalho, mas não só no trabalho, porque a vida ela é complexa, né? Envolve várias coisas e nem só, né, o burnout em si não vem só do trabalho às vezes. Às vezes é o conjunto de escolhas que a pessoa faz que gera essa doença, mas dentre elas alguma causa muito forte vindo do trabalho. Bom, eu vou falar sobre cada um dos 3 tópicos, né, mais profundamente. Então, quanto à saúde física e mental, o que é importante para se manter, para elevar a sua saúde física e mental? Sono de qualidade, alimentação de qualidade, exercício físico e meditação. São 4 pontos que eu elenquei aqui que são fundamentais. O sono é a base. Um sono de qualidade, um sono que não só de tempo suficiente, mas de qualidade suficiente. Um sono num ambiente escuro, silencioso, numa temperatura boa, com agasalho suficiente, que fique adequado para aquele momento, com a duração suficiente. É muito importante entender que cada um de nós tem uma necessidade diferente de sono. Então eu, por exemplo, eu descobri que eu preciso de 7 horas de sono para render o meu melhor desempenho. Então se eu durmo de 7, 8, 9 não tem problema. Mas se for menos de 7, meu desempenho já não é tão bom quanto seria quando durmo mais de 7 horas. Agora, eu funciono muito bem de 5 a 6 horas, 5 a 6 horas e meia. Então, dormindo 5 horas, dormindo 5 horas e meia, eu rendo bem no meu trabalho. Eu sou funcional, mas não tão bom, não tão no auge quanto se eu dormir 7 horas. E é importante identificar como é para você, porque tem pessoas que precisam de mais tempo e outras de menos. Tem pessoas que dormem 5 horas e estão realmente no ápice ali. Para ela poder ficar mal, ela tem que dormir menos de 4 horas, menos de 4 horas e meia. Já para outras pessoas, precisa dormir mais, precisa dormir 8 horas. Se dormir 7, da mesma forma que eu me sinto maravilhosamente bem, essa pessoa pode se sentir muito mal. E ao longo do tempo, repetindo uma quantidade baixa de sono, a gente vai impactando em vários níveis. Vai impactando a nossa saúde física, então a nossa imunidade cai, tende a adoecer. Vai impactando a nossa saúde mental, a gente tende a ficar mais ansioso, mais propício à depressão, à irritabilidade, a ficar com os sentimentos muito aflorados, a ficar mais reativo. Então, o sono ele é fundamental, fora para outras coisas, para desenvolvimento de tecido, tecido muscular, para manter a saúde cerebral. Então, é muito fundamental entender quantas horas você precisa e, sempre que possível, respeitar. Eu sei que tem períodos da vida que a gente vai se dedicar mais para algumas coisas e o sono vai ser deixado de lado. É natural isso. É na nossa sociedade que a gente vive. Não é natural, mas é comum na sociedade que a gente vive. Então, é importante entender qual a sua necessidade pessoal para não desrespeitar isso por muito tempo. Porque você passar 2 semanas dormindo menos, não tem tanto prejuízo. Agora, passar 2 anos pode ser um grande prejuízo para a sua vida. Pode, inclusive, reduzir a sua expectativa de vida. E no caso do burnout, um sono ruim é algo que assim pode prejudicar muito. Tanto no sentido de favorecer que você tenha burnout, quanto no sentido de evitar que você saia do burnout. Porque uma das causas dele é justamente esse excesso, cansaço excessivo. Então, um sono de qualidade, ele restaura. Ele evita que você fique propício a essa doença.
Alimentação. A alimentação é aquilo que a gente põe para dentro. Ou seja, se a gente se alimenta com algo de qualidade, a gente tende a ter uma vida com qualidade, uma vida mais saudável. Se a gente se alimenta com coisas danosas para essa vida, a gente acaba gerando reações químicas no nosso corpo que não são favoráveis. Então, às vezes, a alimentação prejudica o sono, a alimentação prejudica o ganho de massa muscular, a alimentação prejudica a qualidade de vida. A alimentação pode ser a causa de muitas doenças que você pode ter, ou, caso você não altere sua alimentação agora, vá ter no futuro. Então, é muito importante ver o que é saudável. Que, em regra, é o quê? Comida básica, né? Comida tradicional. Então, arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, carnes magras. Para quem é vegetariano, fazer a suplementação correta, trocar por alimentos que realmente tragam proteínas. Então, atingir o nível mínimo ali necessário de proteínas é fundamental. Ter cuidado com a ingestão de gorduras, com excesso. Para quem está buscando emagrecer, fazer um controle calórico, então um controle hipocalórico, buscar reduzir, ficar em déficit calórico para reduzir a quantidade de calorias ingeridas. Para quem quer ganhar peso, seja massa muscular ou simplesmente está muito magro, precisa engordar um pouco, é importante buscar o hiperávit calórico, buscar ingerir mais calorias, mas sempre respeitando isso, buscar o máximo possível alimentos naturais, menos industrializados, buscar alimentos que são de poucos ingredientes, ingredientes naturais. Hoje na indústria tem muita coisa, a gente tem muita coisa embalada que a gente consome que não é favorável para a gente. Entender que alimentos fazem bem ou mal para você. Então, por exemplo, a pessoa que é intolerante à lactose, comer queijo, comer com uma frequência, pode gerar várias inflamações, gerar um desconforto. E tudo isso, quando a alimentação não é favorável, você tende a tender ao adoecimento. Seja doenças específicas relacionadas com aquele alimento, com aquela coisa que ele faz mal, necessariamente pessoalmente para você, ou adoecimento geral, que a maioria das pessoas tende a ter, né, se não se alimenta bem. Então, problemas do coração, problemas com obesidade e dentre outros. Então, é muito importante ter cuidado com isso. Colesterol, diabetes. É importante ver o que você está ingerindo. Outra coisa, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de drogas, cigarro, drogas ilícitas. Tudo que você põe para dentro tem consequências. Por mais que traga prazer na hora, tanto as drogas no geral, né, lícitas e ilícitas, quanto a própria alimentação, tem consequências. Vai gerar algum efeito no seu corpo. E alguns desses podem ser muito danosos. Podem levar você ou induzir você a um estado depressivo, a aumentar o potencial para algumas doenças. Então é muito importante avaliar o que você põe para dentro. E eu trago além disso a alimentação no sentido metafórico também, no sentido mental. O que você está ingerindo de conteúdo? O que você olha nas redes sociais? O que você olha na televisão? O que você ouve no rádio? O que você está botando para dentro? O que você lê? É muito importante também trazer consciência para isso, para ingerir coisas que façam bem, para ter contato com conteúdos que somem para a nossa vida, que nos tornem melhores. Então, dá uma olhada, o que você anda ingerindo, o que você anda ouvindo, tendo contato, vendo, e faz uma filtragem, separa algumas coisas, elimina algumas coisas que não somam para a sua vida. Busque dedicar sua atenção e seu tempo para algo que vai somar para a sua vida, tornar a vida melhor, trazer princípios, valores, algo que vai fortalecer as virtudes em você, e não simplesmente deixar você alienado, deixar você esgotado mentalmente, porque é tanta informação que a gente consome que a gente acaba ficando com a mente cansada e a gente pensa pouco, acaba repetindo muito o que as pessoas falam e a gente produz pouco também, a gente cria pouco, porque a gente está só consumindo, consumindo, consumindo o que já é criado e não está criando. Exercício físico. Bom, exercício físico é fundamental para uma vida longa e próspera. Aqui tem a imagem de uma mulher fazendo musculação, mas não só musculação. Musculação, assim, é um dos melhores exercícios físicos, né? Porque, se bem feito, trabalha o corpo por completo, desenvolve a massa muscular. Acho que é a forma mais eficaz de desenvolver massa muscular, que para uma velhice vai ser fundamental. Para quem trabalha na enfermagem é fundamental, porque eventualmente você vai ter que fazer algum esforço para carregar algum paciente, empurrar algo, uma maca, às vezes está faltando maqueira, está faltando coisa, vai fazer esse esforço. Então, se você não tem musculatura suficiente, ou então se toda a musculatura não está preparada para isso, você vai sofrer e pode vir a ter lesões. Então, é muito comum na enfermagem ter casos de bico de papagaio,
casos de hérnia de disco, bursite, tendinite, entre outras. Então é fundamental, é importantíssimo trabalhar a musculatura. Como eu falei, a musculação não é a única possibilidade. Tem vários outros, pode fazer algum esporte. é, Ainda que não seja um esporte que desenvolva massa muscular, como por exemplo a corrida, é importante fazer uma caminhada, andar de bicicleta, seja o que for. Mas é importante fazer porque o ideal é algo que trabalhe e desenvolva musculatura também, especialmente para quem trabalha na enfermagem. Para todos é importante, mas para quem trabalha na enfermagem, assim, eu considero essencial. Mas, independentemente de ser algo que desenvolva a musculatura, algo que trabalhe a respiração, que faça suar, que traga esse estado de cansaço físico. Isso é fundamental para a nossa saúde, tanto física quanto mental. E, obviamente, ajuda a prevenir doenças, ajuda a circulação a funcionar melhor, então evita ataques cardíacos e tende a fazer sua vida durar mais, que é algo que todos buscamos, né? Obviamente, de forma com qualidade. É, por último, eu trago aqui a meditação, que eu realmente considero fundamental para a saúde mental, para a saúde emocional. A meditação é uma prática muito antiga, hoje está bastante difundida, mas ainda, apesar disso, não é algo que muita gente faz. Quer dizer, tem muita gente que faz, mas não é algo assim, se for pegar a população toda, não é um percentual muito alto de pessoas que fazem. Então, é importante a gente ter contato com essa prática, realmente fazê-la diariamente. E não precisa ser muito tempo, não precisa passar 1 hora meditando, 2 horas. Às vezes é coisa de 5 minutos, 10 minutos. O tempo que você tiver disponível, né? Mas é importante ter um tempo mínimo para praticar diariamente. Então, busque meditações. Existem meditações guiadas, de graça. Cara, tem muita meditação disponível na internet. Então, busque isso, busque essa informação e como fazer e pratique e veja por si só quais os benefícios que essa prática traz. Tem muitos estudos já que comprovam, então não é mais algo que foi falado que faz bem. Não, é algo que tem comprovação científica do quanto que faz bem. Então, realmente eu acho que vale você considerar e incluir isso na sua vida. Seguindo aquela linha de coisas importantes a serem feitas, né? Além de cuidar da saúde física e mental, tem o quê? Resiliência emocional. E como fortalecer a sua resiliência emocional? Primeiro vamos entender o que é resiliência emocional. Resiliência ela é um atributo físico, né? Da ciência física, que é o quê? A capacidade de um material ser deformado e voltar para aquele estado anterior, o estado natural dele. Trazendo para o lado metafórico, para o lado nesse conceito de resiliência emocional, é a capacidade do ser humano lidar com a adversidade, lidar com impactos, com violência, com adversidade no geral, e voltar para o seu estado basal, para o seu estado de equilíbrio, ou melhor ainda, sair desse estado de adversidade e ir para um estado melhor do que ele era antes. Então, isso que seria a resiliência emocional. É não se deixar levar pelas situações e manter um certo grau de equilíbrio. E aqui eu trouxe 3 pontos a serem observados que são importantes para desenvolver a resiliência emocional. Um deles, prática de gratidão. Isso é uma prática individual, óbvio, pode ser feito coletivo também, mas princípio individual, em que você reconhece coisas pelas quais você é grato em sua vida. E isso é desde coisas materiais, então, sou grato porque eu tenho um apartamento para morar, tenho um teto, tenho ar-condicionado funcionando. Sou grato por ter condições financeiras de comprar algumas coisas que eu gostaria, de comprar meu alimento, mas também de coisas emocionais, de ser grato por outros aspectos. Sou grato por ter uma pessoa que me ama ao meu lado, sou grato por ter um animal de estimação, sou grato por ter conseguido desenvolver algumas habilidades em mim que eu considero importantes para um ser humano. E também pode ser aquela gratidão do dia, sabe? Então, hoje, por exemplo, sou grato por estar conseguindo fazer essa palestra. Quando conseguir concluí-la, serei grato por ter concluído a palestra. Então, às vezes é um desafio que você tem pontualmente, que você conseguiu superar naquele dia. Trabalhar isso, pequenas gratidões. Trabalhar gratidão para cada evento da sua vida. E agradecer realmente de forma sincera. Isso ajuda muito, muito, muito as nossas emoções a ficarem mais em ordem, a gente não ficar tão reativo, não ficar tão suscetível a uma mudança de humor muito drástica. E nessa parte especificamente eu trago uma sugestão. Pega papel e caneta e anota um item pelo qual você é grato.
uma coisa, nem que seja isso, uma coisa material, uma coisa emocional, uma conquista pessoal, uma virtude que você desenvolveu, alguma coisa pela qual você é grato. Anota, faz isso agora. E mais tarde, quando for dormir, para e anota mais um item, anota 3 itens. Todo dia, cria essa prática. Acorda de manhã, pense em algo que aconteceu no dia anterior e você foi grato e anota. Com o tempo, isso vai trazendo uma maior resiliência emocional, vai trazendo uma sensação de felicidade, de gratidão mesmo, genuína. E isso vai tornando a sua visão de mundo também melhor. Então, é algo que realmente é essencial para ser praticado. Reconectar-se com o propósito. Esse ponto aqui também eu acho fundamental, especialmente para quem trabalha na enfermagem. Ou, na verdade, nas áreas hospitalares em geral, é muito importante. O que é isso? É entender o que faz você fazer o que faz. O que está por trás? Quando você escolheu cursar enfermagem, quando escolheu ser enfermeiro, enfermeira, ou técnico de enfermagem, ou médico, seja qual for a sua profissão, quando você escolheu essa profissão, o que você tinha por trás? Qual era o seu propósito? Porque o que faz você continuar fazendo isso? Então, para alguns vai ser, não, eu resolvi fazer isso porque eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de ver uma pessoa que entrou, eu tive contato com ela, estava num estado e eu tornar a vida daquela pessoa melhor. Ela, após ter contato comigo, ela se tornou uma pessoa melhor, mais saudável, menos doente, seja o que for. Mas eu cuidei daquela pessoa e ela se tornou melhor. É um propósito elevadíssimo, né? Um propósito que remete a gente a virtudes, remete a gente a generosidade, algo que só de ouvir isso a gente fica mais elevado, sabe? O estado de humor eleva. Mas também pode ser um propósito mais baixo de humor, né? Mais baixo nesse sentido de elevação virtuosa, não? Por exemplo, tem gente que escolheu a profissão de enfermeiro ou de técnico de enfermagem pelo dinheiro. Poxa, é o que eu consigo pagar essa faculdade, esse curso, vou trabalhar até ganhar dinheiro até eu conseguir fazer outra coisa. E não tem problema nenhum nisso. O importante é você ter consciência disso. Então, se você se colocou onde você está hoje, visando o dinheiro, tá tudo bem. Obviamente não é tão elevado quanto por um ato de generosidade, mas também não tem nada de errado quanto a isso. Então, escolhi virar enfermeiro porque paga melhor do que outra coisa que eu queria fazer, ou então não tenho condição de fazer um determinado curso, ou não tenho condição de fazer uma determinada profissão. Queria empreender, mas eu não tenho dinheiro para pagar para abrir a empresa agora. Então vou atuar como enfermeiro por um tempo, vou guardar o dinheiro que eu preciso para poder empreender. Não importa. O que importa é você ter consciência. Por quê? Se você sabe pelo que você está fazendo, você consegue fazer aquilo de uma forma mais consciente, claro, e também de uma forma assim, sem se perder no caminho. Então, se você está fazendo por dinheiro, quanto dinheiro você precisa? O que você precisa fazer para esse dinheiro que está entrando dessa forma realmente crescer para o tanto que você gostaria? E o quão você consegue se manter um excelente profissional nisso que está fazendo somente pelo dinheiro. Então, não, estou fazendo aqui, sou enfermeiro, vou atuar como enfermeiro, vou ser um profissional excelente, mas estou pelo dinheiro. Mas está tudo bem. Sendo profissional excelente, não importa o teu motivo. O que importa é eu tenho consciência do porquê que estou fazendo isso. Se eu estou aqui para cuidar, meu propósito é cuidar das pessoas, faço isso porque eu amo cuidar. Então, que eu tenha consciência disso. Por que é importante isso? Porque quando a adversidade chegar, quando as coisas estiverem muito ruins, ter consciência do propósito ajuda você a seguir. Então, se eu estou fazendo isso aqui porque eu amo cuidar de pessoas e meu chefe me tratou mal, teve um problema, que faltou material, como que eu posso cuidar de pessoas da melhor forma nessas condições? Como que eu posso fazer o que eu me predispus a fazer para atingir o meu propósito, já que eu me coloquei nisso porque eu quis? Se eu vim por dinheiro também, tá bom, como que eu posso ser o melhor profissional daqui para, obviamente, ganhar mais, porque os melhores profissionais ganham mais, e conseguir o dinheiro que eu quero? Como que eu posso fazer? Então, pô, a situação está muito ruim, eu queria estar fazendo outra coisa, mas não, eu me coloquei aqui com esse propósito e eu vou atingir esse propósito. Então, assim, não importa se é por amor, por dinheiro, o que importa é ter consciência do propósito, porque isso vai lhe ajudar a lidar com as adversidades. E é importante isso, é muito importante ter consciência. Qual o seu propósito? Qual o motivo que ele faz agir, o motivo que ele fez chegar até aqui? Pensa bastante nisso. Essas duas primeiras, a gratidão e reconectar com o propósito, são questões pessoais, questões individuais, em regra. Óbvio que a gente pode fazer isso de forma conjunta.
O terceiro ponto aqui, o apoio social, ele necessita de outras pessoas. É algo que sozinho você não consegue fazer. E o apoio social é o quê? É buscar pessoas que lidam com situações parecidas com a que você está lidando, com desafios parecidos. Então, se eu sou enfermeiro e estou lidando com uma situação complicada no trabalho, vou buscar outros enfermeiros, colegas ali de trabalho. Mas não necessariamente, é uma situação que atinge pessoas que trabalham no hospital. Então eu posso conversar, fazer uma rede de apoio com o técnico de radiologia, com o dentista. Não importa necessariamente, não precisa ser necessariamente da mesma área, nem da mesma atividade, mas pode ser também. Então, sou enfermeiro, trabalho no hospital X que passa por esse problema. Vou montar uma rede de enfermeiros de outros hospitais para a gente lidar com problemas parecidos. Pode ser também. Para outras pessoas que têm alguma base religiosa, que gosta, faz bem para ela frequentar esse tipo de ambiente. Então, pode ter contato com pessoas que têm a mesma religião. O apoio social não necessariamente tem a ver com o trabalho em si, mas como o objetivo dessa palestra é falar sobre burnout, então é mais propício você encontrar pessoas que lidem com questões de burnout e pessoas que vivem em ambientes parecidos. Então, em regra, no hospital, né? Ou da própria categoria. Então, é importante buscar isso também. Ter o apoio de outras pessoas é algo que fortalece a nossa resiliência. Às vezes você está lidando com um problema que sozinho você não tem perspectiva de como superar. E ao encontrar com pessoas que passaram por aquilo, que estão passando por aquilo, você percebe, olha, é possível superar isso, é possível superar isso e ser feliz, é possível de tal forma, às vezes consegue até a sugestão para superar aquilo de uma forma que você talvez sozinho não descobrisse. Então, busque criar redes de apoio ou participar de redes de apoio que já existam. Sobre o tópico de gerenciamento de estresse, que é o terceiro e último ponto, né, de como lidar, eu trouxe aqui 3 pontos. Técnicas de respiração. 2, pausas restaurativas. E 3, organização de rotinas. Técnicas de respiração são técnicas para serem utilizadas em momentos de estresse. Ou melhor, em momentos até se conseguir prever que vai vir o estresse, usa antes. Mas não deu para prever, já está no momento de estresse, usa. Desde aquela básica, que é contar de 1 até 10, que é respirando e contando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode fazer sem respirar também, né? Mas respirando funciona bem melhor. Outra também muito famosa é aquela respiração quadrada, né? Respira em 2 segundos, segura por 2 segundos, solta por 2 segundos, respira por 2 segundos. Então, inspira, 1, 2, para, 1, 2, solta, 1, 2, para, 1, 2, respira, 1, 2, e sempre contando os segundos. 2 segundos para respirar, 2 segundos segurando, 2 segundos soltando e 2 segundos parando. Ou pode ser 4 segundos também, 2, 4. O número não importa, o que importa é que você vai trazer consciência para a sua respiração. E ao trazer consciência para a respiração, você se afasta um pouco daquela adrenalina toda que estava lhe envolvendo no momento de estresse. Ele afasta um pouco da situação em si, que você concentra na respiração, traz oxigenação para o seu cérebro, para o seu corpo todo. Então, tudo isso ajuda a restabelecer o estado de calma, restabelecer o estado de consciência. E isso é fundamental para lidar com o medo de estresse, para você não ser reativo, não ficar tão irritado, ou não se levar tanto pela emoção que aquela situação causou. E sim ter um distanciamento que lhe protege. Pausas restaurativas. Isso aqui é fundamental. Então, no momento de estresse, tá discutindo, um momento de briga, alguém está falando de uma forma que você não gosta, se conseguir sair do local, se afastar, nossa, isso é maravilhoso. Isso protege você de se engajar naquilo que está acontecendo. Não sendo possível, passou aquele momento, dá uma isolada, vai no banheiro, lava o rosto, respira, faz as técnicas de respiração. Isso vai trazer uma calma, isso vai amenizar esse estado. Outro ponto, em caso de cansaço. Estou trabalhando aqui há horas, estou muito cansado, sentindo dores. Consegue uma pausa, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto que seja. Estica o corpo, se alonga, faz algo que possa trazer um relaxamento. Tenha um contato com a natureza, uma água, olha para o céu, algo que possa trazer uma paz, que lhe traga para o momento presente, sabe? Isso é fundamental. E, obviamente, no caso de cansaço físico mesmo, a pausa para descansar mesmo. Às vezes é necessário dormir para restaurar. Então, vai depender muito de qual a necessidade do momento.
mas considere isso. Pense na sua rotina. Que momentos eu posso fazer algumas pausas que vão me restaurar, que vão me tornar uma pessoa melhor naquele momento, que vão me fazer voltar para o meu estado de alta produção, de consciência. Busquem isso, tragam isso para a sua vida. Organização de rotinas. Um dos maiores motivos de estresse é justamente o imprevisto. E também a cobrança por coisas. Às vezes tem tanta coisa para a gente fazer que a gente fica, nossa, tem que fazer isso, fazer aquilo, e gera um estresse muito grande. Porque as coisas ficam incompletas na nossa mente. Quando a gente organiza a rotina, estabelece que atividades têm que ser feitas, qual a ordem de prioridade, como é melhor agrupá-las, tudo isso facilita tanto no trabalho em si, então o trabalho vai render mais porque eu consigo criar processos internos que agilizam, quanto para a vida inteira, né? A questão de no meu trabalho tem que fazer isso e isso, na minha vida pessoal tem que fazer isso, tem que ir no mercado comprar isso e isso. Então a organização por si só tende a diminuir o estresse mental, a diminuir essa ansiedade que a gente fica por ter tanta coisa para fazer. Então busque organizar. E fora também que, como no exemplo da imagem, que esse check que é dado, quando você tem uma lista de atividades, você vai eliminando uma por uma, isso vai dando uma sensação de prazer, uma sensação de conquista, uma sensação de eu sou comprometido comigo mesmo e eu realizo aquilo que eu me comprometo. Então isso traz um empoderamento. Isso é o que é essencial ser trabalhado. Bom, após falar sobre esses três temas, eu trago aqui também algumas boas práticas para o ambiente hospitalar. Bom, inicialmente, anotar tudo. Isso aqui, tanto no contexto de você caso você esteja sofrendo algum tipo de assédio, algum tipo de violência, então anote os dados, anote o horário que aconteceu, o que foi dito, como aconteceu, se teve alguma testemunha, anota a pessoa, pega o contato dela, anota. Por quê? A gente tende a esquecer as coisas. Então, às vezes, passadas algumas horas, a gente já esqueceu o que aconteceu exatamente, a gente esquece a ordem das coisas, a gente confunde, a gente esquece as palavras que foram ditas, a gente esquece quem que estava lá olhando ou não, então anota tudo. Se acaso você sofre alguma violência, seja qual for o tipo, anota o que aconteceu, anota a testemunha, anota o ambiente, vê se tem câmera, anota, para poder o horário, para poder tudo isso fortalecer caso você tenha que criar algum tipo de prova. Isso no caso de pessoas que estão sofrendo algum tipo de assédio ou violência. Fora isso, para qualquer profissional da área hospitalar, aprenda a anotar corretamente o prontuário. Isso é fundamental. Anotar a medicação que foi dada, os dados do paciente, anotar horário, anotar o que aconteceu na dinâmica daquele momento. Tudo isso é fundamental. Eu trabalho na área jurídica e, assim, quando precisa ter uma perícia que precisa de um prontuário médico, em regra, essa perícia é muito prejudicada. Porque muitos prontuários médicos não são bem feitos e acaba que o perito, quando vai analisar aquilo, ele não consegue entender como foi a dinâmica, não consegue saber se aquela pessoa estava lá ou não, entender o que aconteceu porque o prontuário não foi bem feito. Então é fundamental para a área jurídica, né, o prontuário médico bem feito, mas para a própria área hospitalar é fundamental para quê? Garantir que aquele paciente vai ser corretamente atendido, que aquele paciente vai receber a medicação correta, na quantidade correta, e isso, além de evitar problemas jurídicos, pode evitar a morte de alguém. Então é fundamental você anotar direito, ser um bom profissional nesse aspecto, anotar corretamente com uma letra legível, para que outros profissionais, quando verem aquele prontuário, entenderem o que aconteceu e poderem tratar aquela pessoa da melhor forma possível. Então é uma questão assim de responsabilidade mesmo e fundamental para a categoria observar isso, preencher corretamente o que tiver que preencher, anotar corretamente. Estabelecimento de procedimentos internos. Assim, é comum nos hospitais ter procedimentos internos bem estabelecidos. É comum. A questão pode ser que você trabalhe num setor que não tenha, ou que alguma atividade assim não tenha muito bem estabelecido com a ordem que tem que ser seguida. Isso pode prejudicar o seu trabalho, pode prejudicar a sua relação com as pessoas, pode prejudicar a vida de alguém que você for atender. E fora isso, caso não tenha, né, obviamente, você tem que ajudar a criar, estimular que seja criado um procedimento interno, mas às vezes você trabalha em um local que já foi pensado tudo isso e vem sendo seguido, todavia não é a melhor coisa. Você que está na prática, está ali diretamente na linha de frente, você sabe o que é o melhor e o que não é daquele procedimento. Então, sugira para a sua chefia, para quem cria esses procedimentos, sugira mudanças, sugira aprimoramentos. Porque às vezes o procedimento foi criado por alguém que nem trabalha ali. É alguém que é simplesmente administrativo e imaginou, poxa, acho que isso aqui funciona bem, então pegou de um outro hospital, tentou aplicar para esse que você trabalha
E você que está ali está vendo, poxa, isso aqui não funciona, aqui está errado, dá para melhorar, tem que incluir isso aqui, tem que tirar isso. Então traga sugestão, ajude a melhorar os procedimentos internos de onde você trabalha. Isso vai facilitar a sua vida, do seu chefe e de todo mundo, e especialmente do paciente, né? Que quem está ali numa situação de vulnerabilidade e às vezes por um procedimento errado acaba perdendo sua vida, acaba tendo um atendimento mais demorado, acaba ficando mais tempo no hospital do que deveria. Então é importante você que está atuando realmente trazer isso para si, essa responsabilidade e contribuir para melhorar ou para criar caso não tenha. Estudo de comunicação não violenta. Bom, esse tópico aqui eu até separei um pouco mais para falar profundamente, porque é algo que eu já estudo há um tempo e eu me sinto à vontade para compartilhar de uma forma, creio que vai ajudar bastante. Independentemente da área que você atue, comunicação não violenta é fundamental para viver bem, para se relacionar bem. É uma técnica que foi criada por Marshall Rosenberg, que é um norte-americano, que é o mesmo nome do livro, né, que está aqui no slide. Comunicação não violenta, ela basicamente é uma forma de se comunicar que estimula seres humanos a se conectarem e a de fato conseguir trazer para a comunicação as necessidades de cada um, tanto para ouvir e respeitar do outro, quanto para expressar e colaborar para que seja respeitada a sua, para estimular para que ela aconteça. Porque a nossa comunicação é muito falha. A gente tende a julgar, a gente tende ao expressar, não expressar exatamente o que a gente quer. Então é muito comum, por exemplo, em casais, né? A pessoa fala não e na verdade ela quer sim, ou então ela fala sim e o que ela quer não. E essa técnica é para relacionamentos humanos. E como na enfermagem lida muito com relacionamentos humanos, tanto com pacientes, com colegas de trabalho, com outras categorias, que o hospital é uma rede complexa, né, de várias categorias se entrosando para trazer o melhor atendimento para a pessoa. Então é importante desenvolver isso. E os pilares da comunicação não violenta são esses quatro aqui: observação sem julgamento, identificação de sentimentos, identificação das necessidades, formulação de pedidos claros. Eu vou exemplificar rapidamente cada um deles, tá? Mas recomendo muito a leitura desse livro. É um livro pequeno, de cento e poucas páginas, mas é excepcional. E tem muito conteúdo na internet também, tem muitos vídeos falando sobre isso, então é importante se aprofundar sobre isso. Mas vamos lá, de forma bem resumida, observação sem julgamento é o quê? É desenvolver a capacidade de observar um fato sem trazer o julgamento, sem trazer o preconceito, sem trazer aquela carga emocional. Então, por exemplo, se um colega de trabalho chegou atrasado, em vez de expressar isso de uma forma, você é um preguiçoso, você é um enrolão, você sempre se atrasa, é expressar um fato. Fulano chegou tal hora e deveria ter chegado tal hora. Então, assim, expressar de fato um fato, tentar tirar os julgamentos. Sei que a gente é muito habituado, nossa linguagem tende a trazer os julgamentos, mas quanto mais a gente fizer isso, melhor será a nossa comunicação com as outras pessoas e com a gente mesmo. E aqui é uma série de coisas. Primeiro a gente observa sem julgar, né? Assim, é uma sequência de atos, né? Que ele recomenda. Não que tenham que ser feitos todos e nem necessariamente nessa sequência assim sempre, mas seria o ideal. Então, observar primeiro o fato, sem julgar, e identificar os sentimentos. Então, quando fulano chegou tal hora, eu senti raiva, porque eu gostaria de ter saído do meu expediente aquela hora, mais do meu plantão aquela hora, mas por ele ter atrasado, eu acabei tendo que ficar mais. Então, me senti frustração, que frustrou meus planos, senti raiva. Então, identificar os sentimentos. Identificar também as necessidades, que seria o quê? Eu tenho a necessidade de ter o horário do plantão respeitado para eu poder ir para minha casa. Eu tenho a necessidade de estar na minha casa no horário que deveria estar, caso o horário de plantão fosse respeitado pelo meu colega. E formulação de pedidos claros, é expressar isso para a pessoa. Ou seja, observou sem julgamento, identificou o sentimento, identificou as necessidades, expressar tudo isso de forma muito clara. Ou seja, fulano, hoje você chegou tal hora e deveria, o combinado é que você chegasse tal horário. Quando isso aconteceu, eu senti raiva, porque eu tenho a necessidade de estar na minha casa tal horário, eu gostaria de estar lá. Então, eu gostaria muito que você se organizasse para chegar aqui no horário certo. Isso é um exemplo hipotético, né? Mas assim, tentando
trazer de forma clara o que seria cada um desses pontos. No livro tem vários exemplos, melhores, muito melhores que o meu, mas assim, tentem trazer isso para a vida. Primeiro, conhecer o que é, conhecer profundamente o que é a comunicação não violenta e praticar, observar sem julgar, identificar quais são os seus sentimentos em cada situação, identificar as necessidades que você tem, porque o sentimento ele vem quando uma necessidade não é respeitada. Se a sua necessidade for respeitada, em regra não tem nenhum sentimento. No máximo vai ter um sentimento de felicidade, mas nenhum sentimento de tristeza, ou de raiva, de frustração. E, obviamente, formular pedidos claros. Conseguir expressar para a pessoa o que realmente você quer que ela faça. O que ela faz e, óbvio, trazendo o porquê, né? Qual a sua necessidade ali que precisa ser preenchida. Bom, seguindo aqui, eu trouxe alguns conflitos comuns que tendem a acontecer com profissionais de enfermagem e algumas sugestões, né, do que tem que ser feito em relação a esses conflitos. Bom, conflitos mais comuns: chefia abusiva, despreparado ou incompetente, conflitos com outras classes, conflitos com pacientes e conflitos que envolvem falta de recursos. Chefia abusiva, despreparado e incompetente são aqueles chefes que são chefes, não são líderes. São chefes, não são gestores. São simplesmente pessoas que foram colocadas num cargo de hierarquia e que não estão preparados para estar ali. Deveriam estar em outra posição e não naquela, pelo menos nesse momento. Então, são pessoas que não têm habilidades suficientes para gerir aquela equipe, que não estão preparadas, que às vezes são preparadas, mas são abusivas, usam aquela posição hierárquica para diminuir as pessoas, para atacar algumas pessoas ou todas. Então é algo que acontece muito, infelizmente, e é algo que muitas vezes, em regra, não está no nosso controle. É algo que não tem como a gente prever como vai ser o nosso chefe e também dificilmente tem como a gente mudar, fazer aquele chefe sair ou então fazer com que ele melhore. Então é algo que é importante a gente entender que tem uma grande chance de acontecer e se preparar. Como que eu vou lidar se acontecer, se encontrar com o chefe assim? Ou então meu chefe é desse jeito, como que eu posso lidar para evitar entrar em situação de conflito com ele, ou então como lidar em situação de conflito com ele. Conflito com outras classes. Como eu disse, né, na enfermagem lida com várias outras classes. Então tem médicos, técnicos de enfermagem, tem dentista, segurança do hospital, pessoal da limpeza, maqueiros, técnicos de radiologia. Pô, são vários e vários e vários. É um universo, né? Um universo repleto de pessoas, pacientes, né? Mas assim, dentre as outras classes, quando tudo funciona bem, cada classe cuida da sua parte ali e esse aspecto multidisciplinar soma muito para a vida do paciente. Cada um tendo a sua responsabilidade, fazendo adequadamente, não sobrecarrega nenhum e tudo flui bem. O ponto é que somos humanos, né? Então, no meio de tudo isso, as classes tendem a puxar a sardinha para o seu lado, cada uma quer se beneficiar de uma forma e acaba prejudicando o outro necessariamente, né? Porque está num contexto que tem que ter uma interdisciplinaridade congruente e acaba que uma quer se beneficiar de uma forma, outra de outra, acaba sobrecarregando uma ou outra. Então é comum ter conflitos entre profissionais de classes diferentes nesse tipo de ambiente. E é importante entender isso, entender essa dinâmica e aprender como evitar ou como se portar caso haja. Com pacientes, vocês lidam com pessoas que estão ali no estado de vulnerabilidade. Pessoas que passaram por alguma violência ou que estão passando por uma doença, que estão passando por necessidades, então, de várias formas, né? E adoecimentos mesmo muito fortes, adoecimentos físicos e mentais. Então, às vezes, ambos. Então, assim, é importante entender, seguir os protocolos de como lidar com o paciente, buscar evitar ficar em situações isoladas só com o paciente, ver forma de realmente se proteger, porque você tem que cuidar daquela pessoa, mas também você não pode se colocar numa vulnerabilidade que você possa ser uma vítima de um eventual agressor. E sabemos que é muito comum ter pacientes que, por estarem muito irritados, por estarem em situação mesmo de dor, acabarem sendo mais agressivos, mais ríspidos, tem situações de abuso, abuso físico, abuso sexual, situações de assédio sexual. Mulheres passam muito por isso com pacientes homens. Não é exclusivo, mas a gente sabe que é a grande maioria. Então, assim, é muito importante ter cuidado
ter cuidado, já que lida com tantos humanos diferentes, numa quantidade tão grande, uma rotatividade tão grande, é muito importante ter esse cuidado de como se precaver, de como se ficar num contexto que você possa prevenir situações de violência, de assédio e realmente ficar atento a isso. Falta de recursos. Bom, tanto hospital particulares quanto públicos, mas especialmente públicos, né? Sabemos que é uma realidade no nosso país, infelizmente. E um profissional ter que trabalhar sem ter ferramentas de trabalho, sem ter condições, é algo que faz muito mal. A tendência ao adoecimento nessas situações é muito grande, porque o estresse fica muito alto. Imagina, você tem como cuidar daquela pessoa, tem conhecimento para isso, mas você não tem material para isso. Tem que fazer uma sutura, mas não tem a agulha, não tem o fio que faz a sutura. Tudo isso gera um sofrimento, gera uma sobrecarga, gera um estado de ansiedade, um estado de nervosismo que é muito complicado. Tá? É muito importante também ter consciência de tudo isso e se preparar. Caso aconteça isso, como que eu posso lidar? Como que outros profissionais reagiram a essas situações, a esses conflitos, sem adoecer? E como eu posso fazer isso também, caso aconteça? Ou o que eu tenho que fazer para prevenir que as situações aconteçam? Então é muito importante estar refletindo mesmo, observar o ambiente, entender as características, né, da profissão, do ambiente hospitalar e ver formas. E também não só hospitalar, né? Quando faz atendimento também ao público pessoal, particular, né? Então, vou fazer atendimento na casa daquela pessoa. Que cuidados eu tenho que ter para não, eventualmente, não virar vítima de alguma coisa? É muito importante ter esses cuidados. O que fazer em casos de algum tipo dessas violências, né? De conflitos entre as classes, conflitos com chefia, com paciente, falta de recursos, esses problemas mais comuns, o que tem que ser feito? Bom, tem aqui, eu trouxe 3 pontos, né? Denúncia, psicoterapia e grupo de ajuda. Denúncias, eu trouxe aqui o exemplo do Conselho Regional de Enfermagem, né? Tem vários canais de denúncia, mas além dele tem a polícia, tem o Ministério Público do Trabalho, dependendo da necessidade, né? O próprio hospital ou a rede de hospitais, né? Então é importante também, depende do que você estiver sofrendo, de que tipo de assédio, de violência ou de conflito está lidando, tem alguns canais próprios ou melhores, né, para isso. Psicoterapia, isso aqui é fundamental para todo mundo, eu considero fundamental. Acho que é algo que, para quem está bem, ajuda a ficar melhor e para quem está mal, ajuda a melhorar. Então, se está passando por algum tipo de conflito, que tem uma recorrência, busque psicoterapia, busque apoio psicológico, busque alguém para conversar, de preferência, obviamente, o psicólogo, mas se não tem condições de pagar um psicólogo, se no hospital não tem disponível os profissionais que atuam lá, vê na rede pública, tem psicólogo público, mas também tem outros contextos que podem servir de algo que traga um certo apoio, que não seja necessariamente psicologia, mas que é o ideal, mas que também sirvam com apoio. Além disso, grupos de ajuda, como eu falei, formar rede de apoio é importante. Então, se você sofreu algum tipo de violência, algum tipo de assédio, em regra existem grupos de apoio já formados que têm uma experiência com esse tipo de assunto. Então, busquem isso. Se não tem, busque formar, mas traga isso, porque trazer para fora essas coisas ajuda muito a superar. E eu vi pessoas que lidaram com coisas parecidas, os ensinamentos dados como superar, isso também ajuda muito. Bom, por fim, eu trago aqui uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que é a definição dele de capricho, que é: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esse aqui é o resumo do que eu considero que um profissional deve buscar. E para quem trabalha com a enfermagem, seguir isso é fundamental. Porque a gente sabe, como eu falei, vai ter situações que você não vai ter os meios necessários, ou vai estar numa situação que o ambiente não colabora, mas faça o seu melhor. Lembre-se do seu propósito e faça o seu melhor para ser um melhor profissional, para ser um ser humano ali que vai trazer humanidade, vai trazer a melhor forma de exercer sua profissão com o máximo profissionalismo, seguindo as regras e realmente trazendo o seu melhor para aquela obra. E, obviamente, sem adoecer, buscando proteger-se do adoecimento. Tá? Bom, aqui seguem meus contatos para quem tiver interesse em entrar em contato, mandar mensagem, tiver dúvidas.
No Instagram, @lucasvidalreal. No YouTube é o canal Antevazim, que tem esse subtítulo, né? Você Mais Feliz, que é o objetivo do meu canal, aumentar a felicidade das pessoas. E o meu e-mail, que é o meu nome completo, lucasdemenezvidal@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas dúvidas, sugestões. Se quiser a cópia dessa palestra, posso enviar também. E materiais, alguns que eu falei aqui, se quiser referências, materiais, eu posso enviar. Tá? O que puder fazer para contribuir para a sua experiência ser melhor e para que você realmente exerça a função da enfermagem da melhor forma possível. Bom, desejo um excelente Congresso Amazônia de Enfermagem, assista às outras palestras, tire um excelente proveito de tudo isso e que esse evento sirva para torná-la um profissional de enfermagem melhor, ou para um futuro profissional de enfermagem, né? Que você realmente exerça a enfermagem, que é uma atividade tão nobre, tão necessária, que exerça de uma forma da melhor forma possível, que exerça com muita humanidade, muito respeito ao próximo e a si mesmo, e que contribua para que nossos hospitais melhorem, nosso sistema de saúde melhore e que todos nós saiamos ganhando com tudo isso. E é isso. Fica bem e até uma próxima.